Tá, vou falar. Aí você fala, como é que você cumprimenta mesmo? Não sei como é que você cumprimenta. Oi, gente. Ai, nem sei como é que começa. Vamos orar rapidão. Deus dá graças, irmã. Pai, nós te convidamos, Senhor, para estar aqui, estar no nosso meio, Pai. Senhor, que não seja um vídeo performático apenas de coisas prontas ou palavras decoradas, mas, Senhor, assim como o Senhor tem nos ensinado no tempo da espera, nós oramos para que seja testemunho, para que seja verdade, para que seja a vida de Deus através de nós. Senhor, nos dê as palavras certas, nos dê, Senhor, a verdade de quem o Senhor é. Senhor, eu oro para que esse vídeo, Pai, seja como um arauto, uma lembrança para aqueles que, assim como nós, estão desgastados, estão cansados, desesperançosos. Senhor, eu oro por uma bendita esperança através das nossas palavras, não por nós, Pai, mas pelo que o Senhor faz. Senhor, eu oro para que aqui pessoas entendam o que é a obra de Deus, a agenda de Deus e sejam confrontadas e alinhadas pelo Senhor. Pai, se assenta aqui, que o Senhor esteja conosco, gravando esse vídeo e trazendo o seu coração, que não seja sobre a mente da Letícia ou da Natália, mas que seja o coração de Deus através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que fazer no tempo da espera. Às vezes você está esperando por uma palavra, por uma promessa que o Senhor te deu, ou o cumprimento de um chamado, ou para um cumprimento de um ministério, ou algo específico que o Senhor te entregou e que ainda não se cumpriu. E às vezes, eu particularmente ficava e fico muito perdida nesse tempo, assim, de o que fazer enquanto algo não se cumpre, né? E eu tô aqui com a Letícia, minha amiga. Gente, essa é a Letícia, fotógrafa, filmmaker, maravilhosa. Então esse vídeo é uma conversa onde o que a gente tá falando aqui são tanto coisas que a gente viveu, quanto coisas que a gente ainda precisa aprender enquanto a gente tá falando. Então vocês vão participar desse momento com a gente, de conversa. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz em trazer essa conversa mesmo, porque acho que é algo que eu estou vivendo, inclusive, no momento. Então, é uma conversa sobre algo que eu estou aprendendo atualmente. E é muito interessante porque eu acho que o momento de espera é um momento onde muitas pessoas acabam perdendo o foco, acabam perdendo as esperanças. E eu acho muito importante conversar sobre isso. Porque é muito fácil a palavra, né? A gente tem que esperar, a gente fala muito sobre isso. Mas esse momento é muito difícil, né? E a gente deveria conversar mais sobre isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para falar exatamente sobre esperar. A fase difícil do esperar. Então, se assente aqui conosco e você vai ter um tempo de conversa com a gente. Essa é uma fase que creio que nós dois estamos passando por esse tempo da espera em estações diferentes, em contextos diferentes, mas são os mesmos questionamentos. E eu creio que em diversas fases da vida cristã a gente tem momentos de espera para palavras específicas e eu gostaria muito de ter ouvido as coisas que a gente vai falar aqui antes, sabe? De ter que passar e aprender para depois falar. Então, espero que seja edificante para você. Nessa estação, por exemplo, eu estou casada, né? E eu e o João, como casal, a gente tem muitas palavras com o Senhor. Ministeriais, de promessas também, e principalmente chamado missionário, né? E então a gente foi tendo essas palavras do Senhor ao longo da jornada cristã, assim, ao longo dos anos. E eu acho que o mais difícil é porque quando a gente recebe essas palavras do Senhor, vou dar o exemplo de nações, né? Quando o Senhor nos aponta um lugar, parece que vai descer um avião naquele momento, entendeu? Vai jogar uma escadinha e você vai ser abduzido e teletransportado para aquela nação e começar a obra, o ministério, a desenvolver. E não é assim que funciona. Não acontece assim. A gente lida com esse já e ainda não, né? A viver as palavras de Deus é o já e o ainda não, porque
você vive a seriedade daquilo no agora, quando Deus te entrega. Então exige uma responsabilidade, um compromisso, uma aliança de você com Deus naquela palavra, naquele momento que Ele está te entregando. Mas o ainda não, porque se passam anos e aquilo não se cumpriu. E aí você fica nesse já e ainda não, assim. Por exemplo, tem palavras que a gente recebeu em 2019, tem palavras que eu recebi na minha infância e que ainda não se cumpriram. Então, no momento que o Senhor fala, vem aquele zelo, aquela urgência, aquela responsabilidade, muda tudo e a gente quer fazer pra acontecer e tudo mais. E aí, se passam 2, 5, 10 anos e aquela palavra ainda não se cumpriu. Mas o Senhor, na sua misericórdia, fica sempre reforçando, relembrando aquela palavra. E então, o que fazer quando ainda não acontece, né? E eu creio que esse é o meu contexto. E a Alex vai compartilhar um pouquinho do dela, pra gente entrar no que a gente tá aprendendo a fazer, né? Porque a gente ainda tá aprendendo, que as coisas não aconteceram. Não entendeu? É a espera. A gente tá nela. Tá nela. E como manter essa convicção, né? Continuar andando debaixo das promessas, debaixo das palavras que Deus nos deu, continuar acreditando, continuar confiando e tendo convicção que elas vão acontecer, também é muito difícil. Eu entrei em período de incredulidade, né? Deus me apontou isso, estou aí pra mudar, mas eu acho que chega um período que a gente para de acreditar também, né? Porque na nossa visão demora tanto. E recentemente, assim, há um ano e meio, Deus me deu um chamado missionário, começou a me falar sobre missões. Não era algo que era o meu sonho, né? Então, quando ele começou a colocar isso no meu coração, que é mais no meu coração, foi algo tudo muito novo pra mim, né? E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço agora? Como que funciona isso de missão? Né? E agora, gente? E aí, Deus foi me encaminhando, Ele mesmo foi fazendo as coisas fluírem. Conheci a Jocum, né? Então, ano passado, 2025, eu fiz algumas escolas da Jocum mesmo. E aí eu falei, beleza, é isso. Fiz as escolas, nações, estou indo, lá vou eu. Comprei minha bandeira, minha mala pronta. Já comecei, ó, tchau família, tchau amiga. Prepara na casa. Entendeu? Tô indo embora. E não foi assim que aconteceu. Volta pra cá. Volta pra casa e não é só pra você arrumar sua mala e partir, querida. Calma lá, que ainda não é o tempo. E a gente fica muito... Eu fiquei muito empolgada também. Fiquei muito empolgada, aquele trem queimando. Eu falei, gente, é agora. Vou voltar pra casa só pra pegar minhas malas e tô indo embora pras nações. E você volta com aquela empolgação. E aí eu acho que é muito importante a gente aprender a discernir a voz de Deus da nossa empolgação, das nossas emoções. Porque isso pode gerar uma consequência muito grave pro nosso futuro, né? Então eu tive até uma conversa com você na época, né? Que você me ajudou, inclusive, peraí, Letícia. Calma aí. Vamos lá, vamos continuar, ok. E porque eu já tava assim, e tava confundindo as coisas, né? Então, eu tava trazendo as palavras de Deus e contextualizando e interpretando do jeito que eu queria, do jeito que a minha empolgação e as minhas emoções queriam, né? E aí foi muito difícil entender que ainda não era a hora de ir. Era a hora de ficar. E aí eu entrei no esperar, que é algo que é difícil também de aprender, né? Então, sobre esse esperar que a gente tá querendo trazer pra vocês. E a gente vai falar sobre coisas que a gente já aprendeu, porque, né, estamos aí esperando tem muito tempo. Coisas que a gente já aprendeu e coisas que a gente ainda está aprendendo. E a gente vai sequenciando e trazendo pra vocês. Deus começou a falar de nações comigo ainda na infância. Então imagine, uma criança recebendo sobre nações, eu tinha isso no meu coração desde a infância. Então eu achava que ia ser tipo assim, então assim que eu, né, tiver uma idade ali, 18 anos, então é o meu momento de ir. Não era o momento de ir. Eu conheço o João, a gente namora e eu, tipo assim, tá, e aí quando que... E aí? É agora? É agora. E aí eu pensei, pera, quando eu me casar... É isso? É esse o momento, entendeu? É isso. Aí eu me casei ano passado e não era... E acho que esse foi o ponto, assim, de entender mesmo esse tempo da espera, porque... Eu e o João, a gente chegou a se preparar pra ir embora, a gente pagou o negócio do passaporte, começou a olhar visto e tudo mais.
E a gente tava assim, não vamos olhar casa, não vamos comprar casa. A gente nem ia ter chá de panela. Porque eu falei assim, que mané chá de panela? Não vamos ter nada físico. A gente não pode se apegar. Nós quê? não somos, nós não vamos ficar aqui. Então, nada de chá de panela, nada de nada. A gente precisa de menos coisa pra só ter uma mochila nas costas. Só a mala e as pequenas roupas. E tudo preparado. E aí, com acho que 2 meses antes do casamento, Deus nos dá um apartamento. E fala, vocês vão ficar, prepara a casa de vocês. E começa a nos dar móveis, coisas físicas que nos prendiam aqui, né? Quanto mais coisa, mais tempo você vai ficar num lugar e tudo mais. E a gente sem entender. E aí foi nesse tempo que o Senhor começou a falar, não, ainda não. O envio ainda não. É um tempo de vocês ficarem aqui. E aí o Senhor nos dá uma casa, uma rotina comum, que não tem nada a ver com a loucura de um chamado, não tem nada a ver com a frequência ministerial. Ele nos dá uma casa comum, uma vida comum e uma rotina comum e fala, vive nisso. E aí, nesse tempo da espera, né, a dualidade entre muitas palavras, a loucura de você querer fazer e acontecer, e várias coisas comuns que você precisa viver. E eu acho que é aí que a gente se encontra, às vezes, perdido. A gente quer viver a palavra, aí a gente vive o agora só pensando no futuro e não estando presente no agora, né? Sim. E existe algo que Deus está fazendo no agora, e a Letícia trouxe algo muito pontual, assim, que é esse anseio, né, de fazer as coisas por nós mesmos. E eu acho que essa é a primeira coisa que Deus quebra no tempo da espera. Por que o tempo da espera? Porque no tempo da espera que Deus mortifica, mata mesmo as nossas intenções pessoais, o nosso autoenvio, a nossa ambição, a nossa sede de fazer, porque até o fazer para Deus precisa ser refinado, né? Existe um fazer que vem dos meus impulsos e existe um fazer que flui realmente do lugar certo. E eu vejo esse tempo de espera como um tempo do Senhor realmente purificar as nossas intenções e separar assim, isso aqui é a intenção da Letícia, isso aqui sou eu. Sim. Isso aqui é a ambição pessoal. Isso aqui é a ambição do coração de Deus. Eu olho para esse tempo, eu lembro muito de Moisés, né? Moisés, por exemplo, Deus aparece para ele, né? Como ele fala com a gente e fala um belo dia e fala, Moisés, eu vou te levantar como um libertador. Aí ele, é agora. Opa! É agora que eu vou pra quebrar nesse Egito aqui, entendeu? Que eu vou mostrar quem eu fui chamar pra Agora ser. eu vou lá. Deixa que eu vou ser o libertador, então, Deus, eu vou libertar esse povo. E aí ele vai tomado de intenções pessoais, de autoenvio, de ambição humana mesmo e de um disfarce de zelo religioso, né? E aí ele vai ali. Moisés é o que falou, isso aqui é língua travada, não é? Sim. É o que fala, não sei falar, não, Deus não sei falar. Porque ainda Deus chama a gente ainda fala assim, nossa Deus, você tá doido, eu? Aí depois fala assim, eu? Então agora eu vou. É esse mesmo. Ai, Jesus. Bebê, entrou? Quando você for passar aqui, você avisa. Deus, ele chama Moisés e vai, tipo assim, todo confiante. Nesse início, ele tava confiante que ele era o libertador. E aí ele vê o povo sofrendo, né? Ele vê a necessidade de que Deus chamou ele pra fazer. E aí ele fala, então é isso, eu tô pronto. E aí ele, com as próprias mãos, ele mata um egípcio que tava escravizando o povo. Já que eu sou o libertador, então eu vim pra poder fazer justiça. Só que a obra de Deus não é a obra do homem. Então, quando Deus chama ele para ser um libertador, ele acha que ele é libertador segundo a concepção dele de libertador. Eu sou o justiceiro aqui. Deixa que eu vou fazer do meu jeitinho. Deus chamou ele para ser um libertador de conduzir o povo e não de fazer justiça com as próprias mãos. E aí Deus pega ele ali, logo depois que ele mata o egípcio, e vai colocar ele no lado oposto do deserto, no lado oposto do monte, sem ele saber. Aquele monte seria o monte que ele ia conduzir o povo para realmente fazer a obra de Deus. Deus coloca ele no lado contrário do monte para pastorear a ovelha.
na invisibilidade, no ordinário, tipo assim, onde ninguém tava vendo. Já passou? Você tem que falar! Eu agachei. Ah, tá! Deus coloca ele num lugar de invisibilidade. E é isso que Deus faz quando ele libera uma palavra. E eu acho que é isso que humilha a nossa sabedoria humana. Porque Moisés, na cabeça dele, no Deus me chamou agora, eu tô pronto pra ser enviado. Aí Deus vai, me coloca no ordinário, na invisibilidade, manda eu pastorear a ovelha? Não. Cara, Eu não entendi. Você me chamou pra uma coisa, mas você tá me dando totalmente ao contrário. uma coisa tipo... Que naquela época pastorear a ovelha era a atividade mais comum e mais desprezada da época. E aí Deus põe ele pra fazer isso durante 40 anos. 40 anos? Era isso pelo que eu ia ser. Oh, cara! E aí você me põe 40 anos num lugar onde ninguém tá me vendo, onde eu não tenho lugar de falar. O senhor falou que eu ia falar, que eu ia pastorear, que eu ia fazer isso, fazer aquilo. E aqui me escutando e vai me ouvir. Como que eu sou libertador? Deus faz isso primeiro com Moisés, de mortificar a intenção pessoal dele, o auto-envio dele, a concepção dele. E sabe quanto que ele vai estar pronto? 40 anos depois, quando Deus chega pra ele e fala: agora você é um libertador. E a gente ainda acha que a gente tá esperando muito, né? 40 anos. E aí Deus fala: agora você é um libertador. E aí sim, é o momento que ele vai falar: ai de mim, eu não tô pronto. Sabe qual é o momento do envio? É quando a gente não reconhece mais as nossas habilidades. Tempo é necessário para que a gente reconheça que a minha habilidade não é suficiente para fazer a obra de Deus. Nada em nós nos qualifica para fazer a obra de Deus. Apenas a extrema necessidade nos qualifica. E eu acho que esse tempo da espera é o único método que pode nos fazer ser esvaziado a ponto de falar: ai de mim. E aí o Senhor falou: agora sim. você tá pronto. Porque não tem como a gente se vangloriar, né? Porque a gente chega nesse lugar que fala: cara, não tem como. Não tem como. Não tem como ser eu. Olha pra mim. E é nesse lugar onde a gente fala: Deus, realmente, se não for você, não tem como. Porque aí a gente pode entrar num lugar muito perigoso de se vangloriar, né? E Deus conhece nosso coração. Esse livro aqui me ensinou muito sobre isso. Gente, chama Fundamentos Apostólicos, do Art Katz. E ele vai falar muito sobre isso. Como que Deus prepara os homens na Bíblia para um envio, por uma palavra, para uma promessa. E ele fala assim: Deus só envia homens a partir dos destroços. Então, esses tempos de silêncio, de pausa, de espera, não é que, ai, Deus tá me cozinhando, ai, Deus esqueceu de mim, ai, Deus não se importa. Não, ele tá te destruindo. Para que quando você esteja destruído, humilhado, literalmente pobre de espírito, né, como Mateus 5 vai falar, necessitado, ele chega e fala: agora você tá pronto para ser enviado. Deus só envia homens a partir de um destroço, sabe? De mortificação. Porque aí, quando você for enviado, não tem autopromoção, sabe? Quando Deus te destrói, o que você vai querer promover? O quanto você é incapaz? Quem vai querer promover incapacidade? Então, Deus, ele não nos envia quando a gente acha que sabe. Deus não nos envia quando a gente acha que é bom em fazer. Deus não nos envia quando a gente acha que já aprendeu demais. E isso é muito pontual porque quando eu soube que eu tinha um chamado para a nação e tal, eu achei que o que ia me preparar era uma escola, era um curso, era uma língua. Gente, tudo isso faz parte sim do processo de preparação. Obviamente, se você tem um chamado, se você tem uma promessa, você vai se dedicar àquilo ali, você vai ser intencional naquilo ali. Mas nada humano pode produzir o que só Deus pode produzir em nós. E esse é o tempo da espera. É Deus falando assim: beleza, faça a escola missionária, faça o cursinho de inglês, mas tem uma obra que só o Espírito pode produzir e ela é debaixo de sofrimento, de silêncio, de inutilidade. Tem um perfume
que só é produzido na inutilidade, na invisibilidade. E esse perfume pode ser desagradável para nós, mas é agradável para a obra de Deus. Sim. E o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso, né? Então, não é quando eu acho que eu estou pronta, é quando Ele fala que eu estou pronta. E esse tempo de espera, ele me mostrou muito isso, assim, sobre isso do quebrar. Ele causa ferida e ele cura, né? Sim. E ele traz uma cura por completa. E é uma questão, gente, a espera é uma questão de zelo, assim, de zelo, do tanto que Deus ama a gente. Ele fala, não, eu preciso cuidar de você primeiro, eu preciso te ensinar coisas primeiro, eu preciso te lapidar. E é um período de dor, de sofrimento, o deserto não é fácil mesmo. Mas você precisa de passar por ele para que você esteja pronta para aquilo que Deus quer te dar. E, gente, até o próprio Jesus. Ele cresceu, teve que passar por tudo. Ele passou pela adolescência. E com 33 anos que ele foi realmente cumprir o ministério dele. Sabe? Quem dirá eu? Meros mortais. Sabe? E é claro que tudo isso a gente precisa ter uma consciência para conseguir colocar em prática e entender. Mas é literalmente um zelo dele com a gente, um cuidado dele com a gente mesmo, sabe? Assim, coisas que eu não sabia que eu tinha, que eu já achei que estava curada. E nesse tempo de espera Deus tem me mostrado que na verdade não. Que eu ainda tinha comportamentos que vinham por causa dessas coisas que ainda não estavam curadas. E ainda tem coisas que ele continua falando, eu ainda preciso de curar. Coisas que eu ainda não sei, mas o tempo de espera ele é muito precioso. E é muito grave a gente pular esse período, pular esse período de sofrimento, de dor. Tem um versículo que eu gosto muito, que fala que a dor é melhor que o riso, porque ele lapida o coração. É um tempo onde Deus está te lapidando, te moldando, inclusive mostrando as minhas falhas de caráter. Coisas ruins no meu caráter mesmo, para que eu possa consertar, para que eu possa colocar diante dele, para que eu possa me arrepender. Preciso existir o ai de mim. Antes de existir o envia-me a mim, precisa existir o ai de mim. E é nesse tempo de espera que a gente chega nesse tempo onde a gente fala mesmo, Deus, ai de mim, Deus. Ai de mim. Deus, ele falou muito comigo sobre que a gente não aprende nada numa comemoração, numa festa de casamento. Ninguém aprende nada numa celebração. Mas tem até um versículo, não me lembro agora, que é similar a isso que você falou, que ele fala que ele prefere estar em velório. Isso, é no mesmo capítulo. Eu acho que é. Muito bom. Nossa, foi nesse capítulo que Deus me falou isso. Eu tava lendo esse capítulo e aí tava me lembrando do meu casamento nesse momento, assim, e Deus falando comigo. Ninguém aprende nada no tempo da celebração, por isso que eu prefiro o sofrimento e os velórios, assim, da vida, né? Não tô falando de um tempo de uma morte de uma pessoa, mas os velórios da vida. A gente tem tempos de dor, de luto, de coisas que a gente precisa mortificar e abrir mão. E o Senhor prefere esses momentos para nos ensinar algo do que a festa, porque ninguém aprende nada na celebração, mas a gente é profundamente ensinado num velório, olhando a dor do outro, se compadecendo com o outro, sofrendo também. Então, esse tempo de espera é um tempo também que o Senhor... É o único momento que Deus vai conseguir nos ensinar de forma plena, assim. Porque, cara, quando você estiver lá no seu propósito, no seu chamado, naquilo que Deus te chamou pra fazer... Óbvio que você vai aprender muitas coisas, mas você não vai ser forjado naquele tempo. A forja, ela vem na espera, né? Eu gosto muito também de uma passagem que vai falar da flecha. Antes de uma flecha ser enviada, né, lançada pelo arqueiro, existe um processo de preparação e eu tava pesquisando sobre esse processo e... O cara que prepara a flecha, ele coloca ela no fogo várias vezes, assim. E aí, quando você acha que ela tá pronta, ele vem, bate o martelo nela e ela fica toda torta. E ele refaz ela de novo e de novo. E queima ela no fogo e afia ela na invisibilidade, sabe? E só depois ele vai pegar aquela flecha, enviar. E antes de enviar ela, ele puxa ela pra trás. Bem pra trás, depois ela é lançada. Então é muito esse lugar de... existe ali o fogo. O tempo da espera é um tempo que o fogo tá te purificando.
E aí quando você acha que tá pronta, Deus te põe na fogueira de novo. E ele bate de novo no ferro e ele afia, e ele afia. E aí você acha que você tá pronta e ele te volta pro fogo novamente. Exatamente. E assim, se a gente não aguenta o tempo de espera, que assim, existe também uma preparação espiritual, né? Então você precisa manter o seu tempo de forma intencional para as promessas que Deus te deu. Então, por exemplo, nós somos chamados para ser missionários, para ir para a missão para as nações. Então nós sabemos que tem coisas que nós precisamos de fazer, né? Até nós chegarmos existe coisa prática, né? Sim, exatamente. Mas também existe o espiritual, Sim. que muitas das vezes a gente deixa super de lado, né? Porque, tipo assim, coisa prática, a gente resolve com a nossa força humana. Uhum. E o que é espiritual, não. Exatamente. Por exemplo, você não consegue forjar o caráter da Letícia por si mesma. Pra ser a imagem e semelhança de Cristo. Uhum. Não tem curso que você faça, não tem escola missionária que faça a Letícia se sentir adotada, se sentir filha, se sentir... não só sentir, mas se comportar como filha, né? Não tem nada, não tem curso, não tem mentoria, não tem coisa que te forme como, por exemplo, amiga de Deus. Sim. E a gente, inclusive, aprende sobre a total dependência dele. E algo assim que eu tenho aprendido muito também é sobre a suficiência dele. Porque a gente tem vários ídolos no nosso coração e a gente nem percebe. Então tem várias coisas que desestabilizam a gente total. Sim. E a gente eu parei pra pensar e falei, cara, peraí, Deus não tá sentado no trono do meu coração. Tem várias coisas que me tiram do sério, tem várias coisas que fazem com que eu perca a esperança. Calma lá, minha esperança precisa se manter em Deus. E é nesse tempo também que eu consegui perceber isso. Perceber, uau, cara, o meu coração não estava totalmente em Deus, o meu coração não estava entregue totalmente a Ele. Pensa eu em missão desse jeito. Exatamente, tipo assim, eu fico bem... A gente é meio doido, né? Que aí, quando essas coisas vêm, eu fico tipo assim, cara, imagina se eu tivesse lá cumprindo as palavras do Senhor, na proporção que Ele me entregou, na crise interna que eu tô, na inconstância que eu tô. Porque, gente, esse é o momento da espera é o momento de você surtar mesmo. Surta o quanto for. Sim. Porque quando você foi chamado pra ser um libertador como Moisés, não vai dar pra você bater na rocha. Não vai dar, senão você vai perder a promessa. Não vai dar pra você estar surtando ali, falando, ó, me dá um tempo pra eu surtar. Não vai dar. Então, tipo assim, às vezes a gente corre com as coisas e aí se esquece de que no momento do cumprimento da palavra exige uma responsabilidade de você que ela só vai ser forjada agora. E aí, quando você estiver lá cuidando de pessoas, você vai falar assim, não, peraí que eu tô me sentindo órfão. Não vai estar dando pra eu pregar pra vocês que eu tô órfão hoje. Entende? Uhum. Então é muito isso que você falou. Amiga, eu tenho diagnóstico também. Eu assim, é o tempo inteiro perdendo o fim da meada. Tem uma música que eu tenho escutado bastante do Marcos Almeida que chama Esperar é Caminhar. Se você está em um momento de espera como nós, a gente fica cego. Porque a gente está tão focado naquilo que ainda não aconteceu que a gente esquece de observar e olhar as coisas que está acontecendo. Porque Deus não deixa de fazer as coisas. Às vezes não é aquilo que a gente está esperando, ainda às vezes não é a grande promessa que Ele nos deu, mas tem realizado coisas, tem coisas acontecendo. Então, outra coisa que eu observei é isso. Eu comecei a ficar com o coração grato. Uhum. Então, nada que estava acontecendo pra mim, eu tava levando em consideração, eu tava tendo uma relevância na minha vida. Porque eu tava muito focada no futuro, naquilo que ainda não estava acontecendo, que eu estava cega para as coisas que Deus estava fazendo. Então, enquanto nós estamos esperando, Deus está fazendo coisas. Nossa, isso é muito pontual, porque eu tô lendo um livro da Roberta Vicente que chama Sagrado Agora. E a gente considera o sagrado só o cumprimento. Quando Deus fizer, aí vai ser a plenitude. E o agora pra mim é uma interrupção da plenitude. Então eu trato hoje como uma interrupção. A rotina sagrada que Deus me deu, que é tão plena quanto a promessa que Ele me deu, eu trato como interrupção. E às vezes com a minha postura, com os meus pensamentos, com a minha fala, com a minha ingratidão, com a minha falta de sensibilidade. Então,
eu tenho aprendido muito isso. O agora é tão sagrado para Deus quanto a promessa, quanto o chamado, quanto a missão, quanto a obra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. A minha casa, nesse exato momento, a sua casa, nesse exato momento, é tão sagrada quanto uma perseguição que Deus está forjando uma igreja lá no Oriente, sabe? Sim. E como a gente aprendeu a desvalorizar o nosso agora. Então eu vivo o agora com uma mentalidade de fuga. Eu me pego muito assim, sabe? De viver o agora só assim, quando acontecer vai ser nu. Aí eu fico projetando algo e eu não sou presente agora. E você falou algo muito pontual que é no caminho, entende? E esses dias o Senhor falou muito comigo sobre isso, porque quando a gente vive projetando a palavra que Deus nos entregou e só projetando aquela realidade, eu me esqueço de que tem algo acontecendo agora no caminho. E se eu não vivo o caminho com consciência, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou caminhando, eu parei. E eu me pego muito assim, parada esperando, quando Deus fizer. Quando Deus fizer. E ingrata, porque Ele não tá fazendo, nada tá acontecendo. Então eu além de me estagnar, né, como pessoa, me estagno com Deus, no meu relacionamento com Deus, porque nada tá acontecendo. E eu vivo pro que vai acontecer. E eu perco o caminho. E esses dias eu tava lendo Atos, vai dizer bem assim, Paulo, ele no caminho, ele tava indo para uma cidade e o Espírito fala com ele, não, vai pra tal cidade. E o Senhor me pegou muito nisso, ele falou comigo, é no caminho que eu dou o direcionamento. Enquanto você está fazendo o sagrado agora, vivendo o sagrado agora, eu acho que a maior dificuldade do nosso século é viver o presente. Sim, sabe? E ansiedade, né, pelo futuro. Sim, uma consciência do presente. Então é no caminho, tem algo sagrado acontecendo aqui, que se eu fico só projetando algo, eu perco o sagrado agora. E eu também perco as palavras de Deus, porque é no caminho que eu vou ouvir Deus me direcionando. Não, agora você faz isso, agora você se posiciona dessa forma, agora você vai precisar lidar com tal coisa. Então, quando a gente vive essa mentalidade de escape, a gente não percebe o Senhor, não considera o agora como sagrado e não tem essa sensibilidade de ver as coisas do agora como tão plano de Deus quanto, né? A gente acha que a obra de Deus é só quando algo vai acontecer, mas existe uma obra que está acontecendo agora. Deus, ele nunca para de fazer. Então eu tinha muito essa mentalidade de que eu ia cumprir a obra de Deus só quando eu fosse para uma nação. Mas é a obra de Deus que está acontecendo aqui em BH, na minha cidade local, né, dentro da minha casa, no contexto da minha igreja, no meio dos meus relacionamentos, e que às vezes eu não estou presente porque eu tô só e quando acontecer, e quando acontecer. Existe uma agenda de Deus em todas as estações, em todos os lugares. E quando eu vivo com essa mentalidade de escape, eu não consigo participar da agenda de Deus aqui. Então existe uma agenda de Deus no caminho, na espera. E eu vou participando dessa agenda na espera até que a promessa se cumpra, até que o chamado se cumpra. Sim. É muito importante o não entrar em desespero. Em época que você está em espera, né? No tempo de espera, não entrar em desespero. Porque o desespero faz você agir de acordo com as suas vontades e faz a gente procurar o nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas ou de fazer as coisas acontecerem. E isso atrasa, na verdade, atrasa mais ainda, né? As coisas e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, assim, permaneça no esperar com Deus. Permaneça com Ele. E enxergue o zelo de Deus na sua vida enquanto você está esperando e as coisas que Ele tem realizado enquanto você espera, e não entre em desespero, porque a gente entra em incredulidade, né? A gente para de confiar em Deus e calma lá, Ele me deu uma promessa, então Ele vai cumprir ela e Ele sabe o tempo certo para isso. Eu preciso de confiar, e eu me perdi muito nisso, porque eu comecei a me questionar das coisas, me questionar as promessas que Deus tinha me dado, porque eu não estava vendo nada acontecendo. Então, é nesse confiar que eu quero estar agora, sabe? Eu vou permanecer esperando e confiando naquilo que Ele já me deu. É algo muito importante que eu aprendi nesse tempo de esperar. A gente é muito louco da cabeça, muito louquinho, assim. A gente é. Doidinho. Cara, a gente não pensa que, tipo assim, a obra de Deus.
o mais comprometido com a obra é o próprio Deus da obra. Como que a gente esquece disso? Aí a gente acha que quem tá assegurando a promessa é a gente. É a minha força de vontade, é o quanto eu quero cumprir, o quanto eu quero ser boa. E eu esqueço, cara, que ele é o Senhor da Seara, ele é o mais comprometido com a obra dele. E ele é tão... A gente acha, tipo assim, não, Deus tem zelo por mim. Ele tem. Mas sabe uma coisa que Deus tem mais zelo? Pela própria coisa que ele falou. Deus, ele não se contradiz. Então, ele é muito mais fiel à própria palavra dele. Então, às vezes, a gente acha assim, ai, que Deus, ele tá zelando por mim. Sim, mas tem uma coisa também que Deus tá fazendo. Ele tá zelando para que você não estrague o que ele falou que vai cumprir. Sim. Então, cara, eu penso muito sobre isso, porque assim, o nosso tempo, a gente marca cronometrado, né? E o tempo de Deus, na verdade, ele envolve, não são dias contados, mas zelo, envolve zelo do início ao fim. Porque eu fico pensando, por exemplo, Moisés ficou 40 anos no lado oposto do deserto. Enquanto isso, o povo estava sofrendo 40 anos por conta de um homem que Deus escolheu pausar. Se a gente olha com os olhos humanos, fala assim, gente, a necessidade ali, e Deus tá assim, vou treinar um homem, porque ele é rebelde, eu vou aqui tratar meu filho. E a necessidade, o pau torando. Então uma coisa que eu aprendi muito é, gente, necessidade sempre vai ter, há milhões. O tempo da espera é um tempo que Deus vai falar assim, ó, você não é movido por necessidade. A necessidade sempre vai estar ali. O mundo está padecendo, o pecado rola solto, as pessoas estão sofrendo, mas isso não forma um homem para ser enviado. Necessidade também não forma um homem, porque por muito tempo eu vi tantas coisas que eu falei assim, eu preciso começar logo. Deus não se preocupa com isso. Ele fala, se eu precisar que você fique 40 anos e um povo sofrendo 40 anos, vai ser assim. E aí a gente olha isso e fala, cara, Deus deixou o povo na escravidão por 40 anos para formar um homem temoso. É assim que o Senhor faz. Não se move por necessidade. Tem algo que precisa ser gerado. E entre o processo cumprido na vida de um homem e a necessidade, Deus escolhe que a obra dele seja cumprida. Sim. E aí só depois que esse homem está formado, segundo os moldes de Deus, que esse povo vai ser liberto da escravidão. Então, uma coisa também que eu aprendi nesse tempo, cuidado com as necessidades. Porque no tempo da espera, vão te oferecer muitas coisas para fazer. Vai ter inúmeras demandas, mas tem uma coisa que a gente aprende com os homens de Deus e com principalmente a vida de Jesus, é que ele não era movido por necessidade. Cara, eu fico pensando, eu sou filho de Deus. Assim que eu nascesse no mundo, eu ia querer começar a fazer os paranauê. Claro. Realizar cura, milagre. Fazer acontecer, mandar fogo do céu e cura, e todo mundo provendo pão e tudo. E, cara, o homem vai ser bebê, vai aprender a falar. O filho de Deus aprendeu a falar, ele aprendeu a andar como uma pessoa comum, ele necessitou do sustento de uma mãe como um bebê comum. Então, assim, Deus, ele não conta o tempo como nós contamos. Tem um versículo que eu amo em Hebreus que vai falar assim, que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Então, para nós não tem outro caminho. É aprender a obedecer pelas limitações, pelas coisas que a gente sofre. Tudo isso, para nós que somos humanos, pode parecer simples, né? Ser humano pra gente é simples. Pro Deus do universo, ser humano é um sofrimento. Se colocar nesse corpo limitado é um sofrimento. Então, ele aprendeu pela limitação do próprio corpo. Quem dirá nós? É muito importante isso, a gente caminhar não por necessidade, mas por obediência. E esse é o tempo da gente aprender sobre isso. Aprender a obedecer. Se Deus está te falando, cara, espera, desfrute do tempo de espera. Aprenda, observe o que está acontecendo, os movimentos que eu estou fazendo. Para você parece pouco, mas essas pequenas coisas que a gente ignora são muitas das vezes aquilo que lá na frente vai fazer grande diferença. Quando a gente estiver cumprindo o propósito que ele tem pra gente. Vai fazer grande diferença essas pequenas coisas que a gente ignora, sabe? Então é muito importante isso. E é esse o tempo mesmo, a gente aprender a obedecer. Sim. E deixar literalmente as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos de lado. Sim. Né? E realmente não agir por necessidade, por desespero, por meu Deus, socorro.
E mesmo quando a tempestade está indo completamente ao oposto, você saber que é Jesus que está no barco. Sim. E ele que está movimentando o seu barco no tempo certo e na hora certa ele vai acalmar a tempestade, né? Então é muito importante a gente caminhar no esperar, aprendendo a obedecer e a respeitar o tempo de Deus. Isso da necessidade também é muito importante, que uma coisa que só o tempo da espera me ensinou é que quando você estiver lá cumprindo o que Deus te chamou, você não vai conseguir discernir o que é necessidade e o que é obra de Deus. Só o tempo da espera vai te ensinar. Só esse tempo assim, ó, do silêncio, do ordinário, vai te ensinar o que é necessidade humana e o que é obra de Deus. E a vida de Jesus me ensinou muito isso. Teve um ano que eu fiquei meditando só na vida de Jesus antes do cumprimento do chamado dele. E eu gosto muito de um versículo, eu e o João, a gente sempre cita ele, que é: eu faço o que vejo o Pai fazer. Então, Jesus estava lá no meio da multidão. E aí os discípulos estavam: Jesus, estão precisando de você em Nazaré. Não, em lugar tal. Não, em tal lugar. Jesus, a gente tá precisando ser curado aqui. Jesus, pelo amor de Deus, a menina tá endemoniada. E todo mundo, necessidade, demanda. O que Jesus fazia? Subia pro monte e ia ter um momento com o Pai. E a gente esquece esse tempo da espera. Se tem uma coisa que eu preciso me lembrar todos os dias, é que o tempo da espera é o tempo de eu olhar todos os dias pro Pai e perguntar: o que o Senhor está fazendo? Qual é a obra de Deus? Se o Senhor ainda não cumpriu, é porque tem coisas que eu ainda não vi da parte do Pai para tomar como obra de Deus. Então, a obra da Natália não é o que a minha igreja está falando que é para mim. A obra da Natália não é o que as pessoas estão necessitando que ela faça por elas. A obra da Natália não é a necessidade que está ali do lado da minha cara, ali na esquina para eu fazer. Não, a obra da Natália, ela está em Deus. E eu preciso todos os dias voltar para o Pai e falar: o que o Senhor está fazendo? Para então eu fazer. Então esse tempo da espera é um tempo de observar. Jesus passava horas observando em secreto o que o Pai está fazendo. Então eu faço. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Aí entra o ponto, tem muitas pessoas sendo enviadas, tem muitas pessoas cumprindo palavras fora do tempo. Por quê? Porque não tiveram esse tempo de ver o que o Pai está fazendo. Então, quando a gente fala do autoenvio, é ir por necessidade. Tem gente que não está vendo nada de Deus e está cumprindo obra. Que obra que é essa? E a gente cai numa coisa que é muito perigosa. Toda obra que não provém de Deus são obras mortas. Talvez você vai passar anos da sua vida cumprindo coisas que são válidas, tá? Talvez você vai ver muitas pessoas sendo salvas pela sua vida, muitas pessoas sendo libertas pela sua vida, mas quando você se chegar diante de Deus, Deus vai falar: nada disso veio de mim. É pesado. É pesado você caminhar e você não suportar o tempo de espera. É pesado. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. A gente precisa passar longos períodos observando, olhando, vendo. Revelação é a única coisa que nos habilita a ser enviado. E aí a gente volta para Isaías, né? Primeiro ele viu, depois ele reconheceu a sua necessidade, a sua pobreza, e depois o Senhor fala que ele está pronto para ser enviado. Então, esse tempo da espera é tempo da gente se expor à glória de Deus, ver o que você está vendo. Sempre que eu me assento com alguém, a primeira coisa que eu pergunto é: o que você está ouvindo de Deus? O que você está vendo de Deus? Porque você não pode estar fazendo nada. Não tem nada que você pode estar fazendo fora de Deus. Se você não está ouvindo nada, você não devia estar fazendo nada. É o momento que a gente... É o momento que nós estamos agora, né? Que Deus não está falando nada, eu não estou vendo nada. Então, o que eu fui fazer? Nada. Eu não vou fazer obra que Deus me livra de fazer coisas que Ele não me falou, não me chamou para fazer. Isso é muito importante, você falou sobre a revelação. Cara, Deus quer se revelar para nós. Neste tempo de espera, Deus quer te apresentar como Ele nunca se apresentou. Ele quer te mostrar facetas dele que a gente ainda não conheceu e que a gente precisa conhecer. Você falou algo comigo uma vez numa conversa sobre combustível, né? Porque a gente precisa se abastecer em Deus sempre, né? E nesse momento de espera, cara, a gente tem essa oportunidade que talvez em outros momentos a gente não vai ter. Um privilégio. Privilégio. E a gente tá tendo um tempo onde Deus não tá dando direções. Ele tá falando: fica e espera. E me conheça.
Então, a gente está tendo esse privilégio de ter esse tempo de conhecer a Ele. E permanecer conhecendo. E conhecer facetas que a gente ainda não conhece. Igual você falou, de realmente ver a glória como a gente nunca viu antes. É nesse lugar que a gente precisa estar antes de que a promessa dele seja cumprida para as nossas vidas. Até mesmo para a gente não se perder dele quando a promessa se cumprir. Então, no nosso caso é a missão, mas às vezes para quem entregou a palavra, cara, você vai ter uma grande empresa, você vai ser um milionário, você vai ser o dos altos lá, ó, vai estar no top 10 da multidão. Entendeu? Você vai ter uma igreja, você vai ser um pastor, você vai ser uma cantora no reino de Deus, você vai ser uma artista no reino de Deus. Mas para você chegar lá e ter o propósito de Deus cumprido e não se perder e não colocar ídolos no seu coração, não desviar o seu olhar, você precisa se abastecer em Deus primeiro. Isso é crucial. Nossa, real. E esse lugar de ver constantemente, eu preciso ver e ver e ver de novo e conhecer e prosseguir em conhecer. Porque tem duas coisas que a gente sempre se perde assim. A palavra vai dizer em João que a vida eterna é conhecer o Filho. É prosseguir em conhecer o Filho. Então vamos pensar aqui. Qual é a minha maior ambição nesse mundo? É viver a vida eterna com Deus. Eu sirvo ao Senhor porque eu quero viver a vida eterna com Ele. A promessa, o chamado, envolve o cooperar com a obra de uma vida que é eterna. Então, tudo que a gente faz aqui nesse mundo tem a ver com a eternidade. E às vezes a gente se esquece que a eternidade, ela é, na verdade, um fruto do agora. E aí a gente acha que a vida eterna não é sobre trabalho. Jesus não estava falando assim, a vida eterna é o ministério. A vida eterna são os seus dons. A vida eterna é a sua obra. A vida eterna é aquilo que você construiu aqui. É o seu nome. Ele vai falar que a vida eterna é conhecer. Então, do que se trata a minha vida aqui agora? E aí, às vezes, a gente se perde no fazer. E quando você se achegar diante de Deus, Ele vai falar, bonito seu ministério. Bonito seus dons. Bonito que você libertou, você curou, né? Como o Mateus vai falar ali, mas eu não te conheço. A vida eterna é um fruto do agora. Falou isso pra mim uma vez, não me lembro quem, falou assim, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu preciso me apegar à única coisa que verdadeiramente importa. Eu tenho inúmeras palavras, a gente tem inúmeras palavras, eu não sei por onde começar, eu não sei quais são as direções, mas existe uma única coisa que vai me qualificar a entrar no reino, conhecer o Filho. Então, quando eu não sei o que fazer, eu faço a única coisa que é segura. É a única coisa que vai me dar ali, ó, o check pra ter a vida com Deus, conhecer o Filho. Então, se Deus não está me falando nada, é porque me falta conhecer o Filho. Uau! Uau! Exatamente, e não é pouco, cara. Se você não estiver fazendo nada, além de buscar conhecer a Ele, isso não é pouco. Não, isso não é pouco. E quanto mais você conhece, mais você vê que ainda tem mais. Muito mais. É ilimitado. Muito mais. Porque se a gente fosse olhar mesmo sobre o nosso olhar, sobre a nossa capacidade, eu falando por mim, eu nunca estaria pronta para as promessas que Deus me deu. Mas é exatamente isso. Porque não vai ser eu. Vai ser Ele através de mim, sabe? E é Ele que vai me falar quando eu estou pronta para isso. Como eu vou saber? Porque eu nem sei o que tá me esperando. Ele sabe, Ele já planejou. Então, assim, eu preciso continuar confiando nele no tempo de espera. Independente de quanto tempo isso seja. Eu também eu não posso me perder das palavras dele e esquecer delas ou negligenciar elas, que também não é o certo. Mas enquanto Deus mandar e falar, fica e me conheça, é apenas aí onde eu devo estar. Nesse tempo também da espera, à medida que você o conhece, você também se conhece. Porque a gente quer ser enviado sem identidade, sem se conhecer. E a gente acha que se conhece pelas coisas que a gente vai fazer, né? Mas é só quando a gente se aproxima da fonte que eu sei quem eu sou. Ou que eu sei o quão ferida eu tô. Uma coisa que eu sempre percebo é que quanto mais próximo eu tô de Deus, mais eu consigo me ver. E é como, a palavra fala, como um espelho, né?
Quanto mais próxima do espelho, mais eu consigo me ver. Quanto mais próximo da fonte, mais eu vejo o meu reflexo. Então, esse tempo é um tempo também que Deus, você vai ser tão exposto ao espelho, à luz, que essa luz vai começar a iluminar partes que você não conhecia em você. Partes escuras. Então, eu percebo que esse tempo, cara, só esse tempo é capaz de iluminar coisas obscuras em mim, sabe? Quanto mais próximo eu tô de Deus, mais eu vejo o quão falho eu sou, quanto de coisas eu preciso mudar, o quanto de coisas eu preciso me desintoxicar, ser peneirada e tal. E eu gosto muito de perceber sobre a mulher samaritana, né? Porque ela se achega à fonte com sede de outra coisa, mas ela tá ali diante do espelho da água viva, fonte da origem de todas as coisas, que ela vai reconhecer o pecado dela, que ela vai ser exposta ao pecado dela, que ela vai ser exposta qual é a verdadeira sede dela. Então é nesse tempo da espera que Deus vai te falar assim: Letícia, sabe essa sede que você tem aqui? Não é sede de chamado, não, é sede de mim. É sede de uma água que você ainda não bebeu. Então esse processo é o único tempo que nós vamos ter do Senhor realmente expor coisas no nosso coração, na nossa identidade, que a gente achou que era sagrado, que a gente achou que era zelo, que a gente chama de zelo, mas é infidelidade. Deus ali, ele não estava falando com aquela mulher apenas sobre o pecado dela, mas ele estava apontando infidelidade, ele estava apontando uma natureza que precisava ser moldada, que precisava ser ajustada. Então, esse é o tempo da gente estar diante da luz de Deus e se expor, para que a gente seja peneirado, para que a gente seja exposto, para que a gente seja mais parecido com Ele, né? E a gente entra numa coisa que a gente conversou muito sobre isso, que é qualquer envio que você tenha, qualquer chamado, palavra que você tenha. Hoje, o que domina o mundo e as pessoas é a orfandade, né? É a prisão ali da identidade, de você não saber quem você é, de você não se sentir amado. As pessoas, né, estão cada vez mais perdidas nisso, né? E para eu ser um libertador, para eu ser um Moisés, para eu ser um Arão, para eu ser um Abraão, eu preciso ter convicção de identidade. E a gente conversou muito sobre isso uma vez, porque o Senhor falou isso pra mim uma vez: eu não vou enviar uma filha órfã para uma nação órfã. O mundo está órfão, o mundo ao nosso redor está órfão. Então, qual é o objetivo de Deus nesse tempo? Formar uma filha convicta, cheia de identidade, cheia de convicção da paternidade de Deus, debaixo de um espírito de adoção, para que quando eu chegue numa nação, para que quando eu chegue no público-alvo que Deus me chamou para falar, ou para a área de atuação que Deus me chamou para falar, não só o que eu falo converta aquelas pessoas, mas a minha postura diante de Deus, sabe? O que vai converter uma nação, por exemplo, que está debaixo do jugo de orfandade, não é o que eu vou falar, não é o que eu vou pregar, é quem eu sou em Deus. E o que eu faço só flui de quem eu sou. Então, primeiro eu preciso me curar da minha orfandade, para depois ser um objeto de libertação, de cura, de pregação do evangelho, de ser um meio de levar filiação e adoção para um lugar. Sim. E a gente fala muito sobre isso, né? Ainda mais quando a gente é cristão. Sim. Que nós somos filhos, nós sabemos, mas a gente muitas das vezes não se comporta como tal, né? Inclusive sobre a questão de dependência, sobre a questão de cuidado. A gente eu falo por mim, eu tenho medo de muitas coisas. Então, muitas das vezes eu esqueço que eu sou filha dele. Filha, que ele tem um ser comigo, que ele me ama. Muitas das vezes eu esqueço desse amor. A gente eu quero ir pregar sobre esse amor, mas eu ainda não entendi ele. Muitas das vezes eu ainda me esqueço do quanto eu sou amada por ele. Então, inclusive, reconhecimento, quando a gente com Deus, isso ainda é algo que Deus também está trabalhando em mim, que o amor dele é o suficiente, né? E isso tudo entra na filiação de Deus, que é muito importante a gente entender. E assim, como a Letícia falou também, a gente não sabe exatamente o que nos espera lá, né? Na promessa, no chamado. E Deus está nos formando como, não só com a boca que produz uma mensagem, mas eu preciso ser uma mensagem ambulante. Então esse tempo da espera é o tempo que Deus está me forjando para a mensagem que o povo que Ele me
me chamou para atuar, precisa. Então tudo em mim, como João Batista, precisa ser uma mensagem. Então a forma que eu me porto diante de Deus, a forma com que eu dependo, a forma com que eu faço escolhas, a forma com que eu renuncio, a forma com que eu não me apego a certas coisas, precisam ser resposta para aquele povo. E Deus só vai forjar a gente com uma mensagem no tempo da espera. Se esse vídeo serviu para você, se te deu destino, se trouxe alguma verdade pro seu coração, se trouxe confiança para você, e esse vídeo para pessoas que precisam ouvir sobre isso. Às vezes tem um amigo seu, às vezes tem alguém que você conhece que está passando por um tempo de espera e não está entendendo, e talvez em algum ponto desse vídeo vai ser uma resposta para essa pessoa. E como a gente falou aqui, são coisas que a gente alcançou e ainda não, a gente está crescendo em todas essas verdades. Então não se culpe se em algum momento você se encontrou nessas palavras que a gente falou, mas você ainda sente que precisa crescer mais nisso. A gente também está nesse tempo de que a gente alcançou, mas ainda precisa amadurecer nessas verdades. Caminhando pra isso, né? E é isso, confie no Senhor, se apegue a essas verdades, se necessário volte nesses tópicos quantas vezes for preciso. Se lembre que na palavra tem inúmeros homens que viveram coisas como nós estamos vivendo, e lá é lá que você vai buscar destino, é lá que você vai encontrar resposta para como suportar esse tempo. E é isso, até o próximo vídeo. Nossa, que loucura!